Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Vamos lá, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, os versos da nossa leitura de hoje são os versos de 1 a 11. Eu mesmo faço aqui a leitura e os irmãos vão aí nos acompanhando com as suas Bíblias abertas. Diz assim então a palavra de Deus: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até ao dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei manda agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade de teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: não achamos neste homem mal nenhum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Verso 10. Tomando vulto e celeuma. Queridos, eu queria dar uma parada aqui, eu preciso fazer uma pausa. Essa primeira expressão aí do verso 10, tomando vulto e celeuma, é de um uso por parte da nossa versão, de um uso de termos pouquíssimo usuais. Então, queridos, não é pecado não, queridos. Você pode pegar uma caneta, um lápis aí na sua Bíblia e dar uma riscada assim. Tomando vulto a celeuma, quer dizer tão somente isso: surgindo grande discussão, surgindo grande dissensão. Você pode dar uma riscadinha e escrever aí depois, né? Tomando vulto a celeuma, quem é que entende isso, né? Mas vamos lá. Surgindo então grande discussão, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém. Graças a Deus pela leitura de sua palavra. E aqui então nós entramos no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, depois de Paulo ter sido atacado pelos judeus e levado preso por este comandante aqui, até, você deve se lembrar na última reflexão, que o comandante descobriu que Paulo era um cidadão romano e, portanto, não poderia sofrer qualquer tipo de penitência sem que houvesse um justo julgamento e uma consequente condenação. E aí, percebendo o comandante que a questão, as acusações que eram levantadas contra Paulo eram de ordem teológica, em que Paulo era acusado de se opor à lei de Moisés, de forma sábia, o que o comandante faz? Ele manda chamar todo o sinédrio, o sumo sacerdote, para que ele pudesse analisar toda a questão e obter um parecer acerca de Paulo, para que o comandante então soubesse o que ele poderia fazer com este homem que estava sendo acusado e causando uma confusão enorme
em toda a Jerusalém. E aí então nós entramos no texto de hoje. Com essa pequena introdução, nós entramos aqui no texto de hoje. Então o que é que nós temos aqui no verso 1? Paulo está diante do Sinédrio, e o texto aqui parece dar inclusive uma pausa ao fato de que Paulo, fitando os olhos no Sinédrio, parece que Paulo começa a olhar um por um dos membros do Sinédrio que estavam ali para julgá-lo, que estavam ali para levantar as acusações contra ele e ouvir dele ali a sua defesa, enfim. E aí, queridos, Paulo diz para aqueles homens: varões ou homens, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. É a primeira fala de Paulo diante do Sinédrio. Sabendo, Paulo, das terríveis acusações que foram levantadas contra ele, e que ele estava sendo julgado ali, observado pela liderança religiosa de seu próprio povo, nesse verso 1 nós temos um Paulo rasgando o seu coração e dizendo para aqueles homens quem ele era. Paulo abre o seu coração para eles que estavam ali para julgá-lo, e ele diz quem ele era, que a gente pode resumir da seguinte forma: ele, Paulo, é um irmão deles, que anda diante de Deus com toda boa consciência. Ou seja, quando Paulo chama aqui de irmãos, Paulo está se colocando do lado deles, está se colocando como um deles, como um servo de Deus, e com consciência tranquila de que ele tem servido a Deus com toda a fidelidade. É assim que Paulo se apresenta para aqueles homens logo no início. Contudo, queridos, mal Paulo se apresenta diante do Sinédrio, o que é que nós temos aí no verso 2? O sumo sacerdote, que é Ananias, ele manda a alguns que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. E aí eu pergunto, queridos, por que o sumo sacerdote manda esbofetear Paulo? O que é que Paulo fez de errado aqui nesta sua apresentação? E aí, queridos, motivado por esta ação contra ele, mas uma ação que eu chamaria de uma ação intempestiva do sumo sacerdote, o que Paulo faz? Paulo imediatamente diz assim para o sumo sacerdote, está aí no verso 3: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Queridos, o que temos aqui nesta primeira frase, Deus há de ferir-te, é uma imprecação, é uma palavra de Paulo que conclama o juízo de Deus, que conclama a ação de Deus por alguém, contra alguém que comete um grave erro. Então o que nós temos aqui é uma imprecação. Contudo, além de uma imprecação, esta fala de Paulo, ela também pode ser entendida como uma profecia. Sim, por quê? Porque este sumo sacerdote, que é Ananias, ele foi assassinado pouco tempo depois de ser deposto da sua função, deste cargo de sumo sacerdote. Ele foi dentro de um levante dos judeus, sendo acusado de ser amigo de Roma. Este sumo sacerdote Ananias, ele é assassinado. Então é bem possível que esta fala de Paulo, Deus há de ferir-te, possa sim ser entendida como uma profecia. Mas isso não é o mais importante aqui. Em seguida a esta imprecação ou a esta profecia, Paulo ainda reage chamando o sumo sacerdote de parede branqueada, fazendo alusão aqui às paredes dos sepulcros que eram pintadas de branco, de cal. Porém, como dito pelo próprio Jesus ao usar desta figura, por fora podem ser belos os sepulcros pintados de branco, porém por dentro escondem a escuridão, o vazio, a morte.
Esta é a figura que Paulo remete ao sumo sacerdote Ananias diante dele. É Paulo aqui, queridos, evocando uma contradição do sumo sacerdote, daquele que deveria ser exemplo de santidade, de justiça e de piedade. E mais ainda, quando ele diz assim para o sumo sacerdote: tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei você manda me agredir. Paulo está passando agora, depois de insultá-lo, essa é uma verdade, Paulo passa agora a questionar a fidelidade do sumo sacerdote à lei, bem como até mesmo o real conhecimento acerca da lei que o sumo sacerdote deveria ter. Paulo passa a questioná-lo. Até porque, queridos, por que Paulo pode, digamos assim, ter essa intrepidez de questionar o sumo sacerdote? Porque Paulo era mestre da lei. Porque Paulo foi aluno de Gamaliel. E Paulo fez uma leitura rápida e questionou: olha, você está contra a lei. Jamais você poderia esbofetear alguém que está sendo interrogado, aonde as acusações nem ao menos haviam sido apresentadas diante desta reunião. Mas vamos lá, queridos. Porém, diante desta ousada, intrépida reação de Paulo, segundo o verso 4, os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. Queridos, Paulo já estava aqui denunciando a hipocrisia do sumo sacerdote, depois denuncia que ele deveria usar a lei, mas ele estava sendo o primeiro a infringir a lei, e agora ele ouve uma expressão que parece tratar o sumo sacerdote como alguém intocável. Você está injuriando o sumo sacerdote de Deus, alguém aqui que é apresentado como se fosse um santarrão, alguém que você não pode questionar. Daí, queridos, depois dessa, digamos assim, Paulo parece não resistir, e ele responde assim no verso 5: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Vamos lá. A parede branqueada aqui, o sumo sacerdote aqui, eu fiz isso de propósito, queridos, para nós entendermos o porquê de Paulo dizer que não sabia que aquele que falava com ele, que presidia este julgamento, era o sumo sacerdote. É claro, é óbvio que Paulo sabia quem era. Paulo está usando aqui de uma ironia para mais uma vez denunciar a terrível conduta do sumo sacerdote Ananias. Com esta fala aqui, Paulo queria demonstrar a todos que a atitude do sumo sacerdote em mandar esbofeteá-lo, sem ao menos ouvir as suas palavras, as suas respostas, as acusações que nem ao menos foram apresentadas aqui no tribunal. Ele queria demonstrar então que o sumo sacerdote estava infringindo a lei, que ele deveria ser guardião. Portanto, que as suas atitudes aqui não condiziam com o cargo que ele ocupava. Por isso que ele está falando: eu não sabia que você era sumo sacerdote. Tipo assim, não é possível. Eu não sabia que um sumo sacerdote rasgava a lei, mandando esbofetear um interrogado sem um motivo justo. E aí, queridos, veja que com isto, com esta reação ousadíssima de Paulo, esta reunião passa agora a tomar uma proporção de tensão enorme, mais uma vez, e pior ainda mais, quando Paulo, depois de, digamos assim, de envergonhar o sumo sacerdote, Paulo passa agora a questionar o restante dos membros do Sinédrio, com o intuito mesmo, queridos, de embaraçá-los, de procurar evidenciar que havia coisas ali que estavam completamente erradas, que é o que ele faz quando ele diz, quando é dito assim no verso 6, sabendo Paulo
que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, Paulo exclamou aqui é gritar mesmo. Então ele disse assim: homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, e no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos eu sou julgado. Paulo sabia que havia aqui no sinédrio uma clássica divisão entre os membros do sinédrio. Uns eram fariseus e outros saduceus. E entre eles havia uma diferença histórica quanto à crença, principalmente no que dizia respeito à ressurreição. Os fariseus criam absolutamente, totalmente na ressurreição. Já os saduceus, eles rejeitavam por completo uma ideia de ressurreição. Para eles isso não é possível. E aí, sabedor disto, Paulo se apresenta como fariseu, como filho de fariseu, e como bom fariseu, Paulo faz questão de afirmar a sua crença na ressurreição. Com isto, inclusive, queridos, já fundamentando diante de todos a sua fé em Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. Então veja que Paulo coloca diante deles uma questão que abre-se uma confusão entre fariseus e saduceus. A confusão aqui, ela volta com tudo. Ela fica sem controle, que é o que nós vemos aqui nos versos 7 e 8. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus não declaram haver nem ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Irmãos, o motivo de Paulo trazer aqui à tona uma séria divergência dentro do próprio sinédrio era para provar que entre os membros desta corte religiosa a hipocrisia era reinante, pois eles suportavam-se uns aos outros tão somente porque eles queriam manter-se no poder e não queriam abrir mão dessas coisas. Então veja que esses dois grupos se tornam um sinédrio, a liderança religiosa de Israel, mesmo que houvesse entre eles divergências seríssimas quanto à doutrina, quanto à teologia. E o que fazer com isso? É como se eles dissessem: olha, fica assim, para que a gente permaneça com o poder, com a autoridade. E ainda, queridos, quanto a questões doutrinárias, quanto a questões de julgamentos, em que pese que a teologia era fundamental para dirimir essas divergências, para eles isso pouco importava. Por quê? Desde que a autoridade, a riqueza e o poder que tinham fossem preservados. Portanto, queridos, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que para eles, tanto faz, tanto fez se Paulo estava pregando uma verdade ou não. Eles só não queriam que a autoridade deles fosse mexida. Eles só queriam que o poder, a influência e a riqueza deles fossem preservadas. Pouco importavam se Paulo estava pregando a verdade. E aí eu digo, que terrível pecado destes homens que compunham de uma corte que deveria zelar pela lei, pela justiça e pela verdade. Queridos, mas o mais triste é que esse tipo de comportamento não é muito diferente dos mesmos pecados praticados por muitos religiosos nos dias de hoje, daqueles homens que hoje não descem do salto dentro da autoridade que possuem em suas igrejas, permanecendo arrogantes, inventando um evangelho que somente traz exaltação própria, riquezas e poder para si mesmo, fazendo da igreja, me permita o termo, fazendo da sua igreja gado, fazendo de suas ovelhas vacas de presépio, me perdoe mais uma vez o termo, pensando naqueles que apenas concordem com eles.
temos visto todo tipo de religiosidade falsa e terrível como esta aqui nos dias de hoje. Liderança religiosa que faz da sua igreja e de seus membros aquilo que eles bem entendem. Verso 9: houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Queridos, por favor, olha para esse verso 9 aqui comigo e pense aqui comigo. Nós não podemos nos iludir com esse verso 9. Não dá para acreditar aqui que os escribas presentes aqui no Sinédrio passaram a considerar Paulo inocente. Não é nada disso. E muito menos que tenham reconhecido que um anjo falou com Paulo, como sugerido aqui no verso. Não devemos nos iludir com esse verso 9, porque o que nós temos aqui nada mais é do que, mais uma vez, a hipocrisia destes religiosos. Os escribas e fariseus aqui, queridos, como já disse, eles pouco estavam se importando com Paulo e com o que ele realmente pregava. Mas esta fala aqui, em dizer que não acharam mal nenhum em Paulo, esta fala servia apenas para cutucar os saduceus, diante da divergência teológica que eles tinham entre eles. Porque ao apoiar Paulo aqui, eles estão trazendo para si, digamos assim, a vitória nesse debate teológico, caçoando dos saduceus. Eles estavam aqui, queridos, aproveitando as palavras do Paulo para ficarem acima dos saduceus, na dissensão que eles tinham teológica, histórica dissensão teológica que eles tinham. Mas aí, queridos, a partir então de um novo tumulto que toma conta aqui do Sinédrio, onde Paulo passava novamente a correr sério risco de vida, porque a coisa aqui, no verso 9, a partir do verso 9, toma uma proporção tão absurda, que o contexto aqui nos diz que se o comandante não intervisse novamente, Paulo ia começar a ser espancado de novo, e certamente morto ali mesmo. Então o que o comandante faz? O comandante manda pegar Paulo de volta, que é o que nós temos no verso 10, tomando vulto a celeuma, ou surgindo grande confusão, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Portanto, queridos, a situação de Paulo agora aqui volta a estaca zero. Se havia uma esperança de que diante da autoridade religiosa da época, Paulo conseguisse apresentar fundamentos teológicos dentro da lei, para que ele pudesse ser absolvido dessas acusações, com essa confusão, onde o comandante pega ele, precisa tirá-lo de novo e levá-lo para a fortaleza, a situação voltou a estaca zero para Paulo. Então, provavelmente, o que nós temos aqui? Nós temos agora um coração inquieto de Paulo, de volta à fortaleza, de volta àquele lugar. Um coração triste, provavelmente o desânimo tomando conta dele, como se Paulo dissesse: meu Deus, até quando? Até quando eu vou ficar enfrentando essa situação? Sou julgado, não sou julgado? Vou ser solto, vou ficar sob custódia? Até que, para nós encerrarmos, verso 11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Então o que nós temos? Jesus Cristo se apresenta diante dele mais uma vez e diz: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E é interessante que alguns comentaristas bíblicos, queridos, irão dizer aqui que o Senhor aparece a Paulo a fim de confortá-lo de uma maneira muito especial. Pastor, por que muito especial? Você deve se lembrar que era desejo de Paulo ir até Roma. Nós vemos isso em Atos capítulo 19, verso 21, quando ele diz: importa-me ir até Roma. Paulo então tinha um desejo de ir até Roma e pregar o evangelho lá. A carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versos 16
e 17. Todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Assim é o Senhor para conosco, com os seus bons servos, a partir do momento em que enfrentamos lutas terríveis e aonde a gente por vezes tem um sentimento de que estamos sozinhos, de que nós não podemos contar com ninguém. O Senhor se faz presente conosco, nunca nos abandona. Essa é a ideia que Paulo nos traz aqui no final desta parte. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Jesus, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Vamos lá do início. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Jesus, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor.
Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.